Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos colorir juntos mais uma página do meu livro Bobbie Goods. Eu já tinha selecionado algumas páginas para colorir com vocês e aí eu deixo marcado e depois eu vou escolhendo de acordo com o tempo que eu tenho para colorir e quais os que eu quero colorir naquele momento. Mostrando aí que eu estava pensando em colorir esse desenho, já tinha até marcado, mas como as minhas canetinhas algumas estão falhando, eu quero esperar comprar um kit novo. Ou não, né? De repente, se eu tiver inspirada aí, eu uso o que eu já tenho mesmo. Eu selecionei essa página porque eu achei que tem poucos detalhes, é uma página pequena. E eu estava com pouco tempo para colorir nesse dia, aí eu resolvi colorir essa página, que é uma das que eu quero colorir junto com vocês também. A princípio eu pensei em fazer uma casa azul e outra rosa, mas eu desisti. E pensei em fazer com as cores que eu não tinha usado ainda no meu kit, que eu pouco uso, na verdade. As cores que eu mais uso são as mais claras, né? Então eu pensei em colorir essa com as cores que eu tenho usado pouco ultimamente. Eu quase não uso, na verdade. E mostrando pra vocês, gente, que você não pode esquecer de colocar alguma coisa atrás, ó, pra não sujar a parte de trás do desenho. E eu coloquei o acetato, teve um desenho que alguns desenhos já esqueci, mas não estragou tanto, né? Porque se você não coloca, a canetinha vai vazar para outra parte. Então, ou você coloca um acetato, ou coloca uma folha mais grossinha atrás, para não manchar o seu próximo desenho. E aí, falando das cores, eu comecei a pesquisar as cores que eu menos tinha utilizado, e uma dessas cores foi esse tom aí de marrom, que é um tom mais escuro aí do meu kit, eu menos uso esse tom, então eu falei assim, vou usar. Eu acho que na verdade esse aí, se eu usei, foi só uma vez. Então, pra não gastar os meus que estão no fim, os meus tons de marrom, eu falei, vou usar esse daí, que lembra um pouco cinza, né? Uma cor mais pro cinza, pro marrom. E aí eu fui intercalando esses dois marcadores na casinha do Bobbie Goods. É o Bobbie Goods esse aí? Eu não sei, gente. Eu acho que Bobbie Goods é a menina, não sei. E aí eu fui intercalando os tons que eu menos tinha utilizado. Então eu resolvi pintar a casinha dele, toda nesse tom de marrom e cinza, né? Puxado pro marrom, puxado pro cinza. Não sei se isso existe. E a dela eu quis fazer no tom de vinho, que também são cores que eu menos utilizo do meu kit. Então, na verdade, nesse desenho aí eu utilizei algumas cores que eu não tenho utilizado tanto, né? Justamente para não acabar com todas as minhas canetinhas que eu mais utilizo. E, gente, eu tô gravando o áudio depois, porque eu tinha gravado junto com o vídeo, mas como eu estava no ar-condicionado, meu ar-condicionado faz um barulho, tava um vídeo com muito chiado, eu decidi gravar o áudio todo depois pra vocês. Não sei aí na sua cidade, mas na minha cidade tá muito quente, gente. Nossa, tá uma sensação térmica que você não consegue fazer nada. Ou seja, você ficar sentada pintando no calor não tem como. Então, só no ar-condicionado mesmo, que nem o ventilador tá dando certo, não. Isso aí para quem gosta muito mesmo de colorir, né, de fazer trabalhos desse tipo, ou quem realmente precisa ficar sentado, tem que ter um ambiente aí refrigerado, porque senão você não consegue fazer. E aí eu pensei em fazer tipo uns riscos, né? E aí eu fui intercalando dois marcadores na casinha dele e na dela também, eu fui fazendo com risquinhos, para ficar um tom de madeira mesmo, para ficar aquela textura de madeira com falhas. Tem muitos vídeos aqui, tanto no YouTube, né, quanto em outras redes mostrando isso. E aí eu comecei a parte dela porque eu quis testar as cores e ver se ia ficar legal também. Então, nesse mesmo esquema de fazer os risquinhos, eu fui fazendo em dois tons aí desse marcador puxado pro vinho. E aí fui preenchendo, fui fazendo risco com um e preenchendo com outro marcador. E aí ficou essas falhinhas da madeira, que eu acho que fica legal. E geralmente eu levo 1 hora para colorir tudo, 1 hora e meia. Às vezes eu levo até mais de um dia, né, quando eu paro. Então, como o vídeo ia ficar muito longo, eu resolvi acelerar um pouco o vídeo. E aí eu vou narrando para vocês todo o passo a passo que eu tenho feito aí. Eu mostrei quase que 100% desse vídeo, de toda a pintura. Eu acho que algumas coisinhas só que eu não gravei. Porque às vezes o celular fica muito cheio e aí eu não consigo gravar tudo. Acho que eu tinha que ter um cartão de memória muito alto para conseguir gravar tudo. E eu já tinha outros vídeos gravados, aí eu precisava editar para postar. E aí eu fiz tudo isso que eu falei. Eu marquei tudo, depois eu fui preenchendo os espaços com outro marcador. E no final eu gostei da casinha, eu fiquei com medo de não gostar. Eu queria uma coisa mais colorida, mas esse desenho ficou mais sóbrio. Como eu já disse, algumas cores minhas estão falhando, né? As cores que eu mais uso, que são os tons de azul, rosa,
estão falhando, então eu resolvi utilizar agora os tons mais sóbrios que eu tenho aí nos meus marcadores. E peguei a régua, fui fazendo aí o traço que já tinha, só para dar uma preenchida nele, deixar ele mais forte, para mostrar mesmo como se fosse aquelas tábuas, né, de madeira, e aí ficou um tom mais escuro. Na dela também, só que eu usei o mesmo marcador que eu tinha feito os riscos, porque eu não tinha um marcador mais escuro num tom semelhante. E aí preenchi tudo a casinha, risco por risco. E aí ficou esses dois tons mais sóbrios, eu gostei. Não foi um dos meus desenhos favoritos, que eu gosto de mais cor. Eu já tô falando, eu já tô dando spoiler, né, que não vai ficar tão colorido. Ficou colorido, mas não ficou tão colorido como eu pensei que poderia ter ficado, né, se eu fizesse a casinha azul e outra rosa. Mas tá ótimo, gente. Depois eu acho que eu vou imprimir um outro desse daí e vou fazer de outras cores, só pra testar essas outras cores mais coloridas nesse desenho. E aí preenchi tudo também, aí os espaços. E só pra falar pra vocês que eu vou mostrar, acho que essa semana ainda, se já não mostrei, né, que eu comprei alguns marcadores pela Shopee, eu comprei alguns marcadores individuais, eu comprei 5 cores. Eu comprei um azul, comprei um roxo e outros, acho que os outros 3 eram tons de marrom. E aí eles chegaram, demoraram muito pra chegar, que vieram da China. E só pra interrompendo um pouquinho, eu peguei esse marcador e dei uma reforçada em algumas cores, olha só, pra ficar mais forte. Preenchi alguns espaços, que fica alguns buraquinhos brancos. E aí finalizei aí, mostrando pra vocês o meu tom de marrom começando a falhar, olha só. Como é que ele fica seco? Esse tom de marrom eu uso muito, gente. Ele começou a falhar. Eu nem sabia quando eu comprei esses 5, né, marcadores, que eu tô falando pra vocês que eu comprei num vendedor individual da Shopee. Eu nem sabia que o meu tom de marrom tinha começado a falhar. Então eu comprei um outro tom de marrom que eu também gostei. E se eu não mostrei, eu vou mostrar ainda essa semana, os 5 que eu comprei. E são bem parecidos com essas minhas, só muda o que tá escrito, mas a embalagem é igualzinha. E eles vieram muito carregados, eu gostei bastante, só que são caros, né? É melhor você comprar um kit, porque acho que cada um saiu por R$5,30, por aí. E você comprando o kit, acho que sai até por R$1 cada marcador. Então, eu pretendo comprar um novo kit no próximo mês, um kit bem maior. Não sei nem onde é que eu vou guardar, vou ter que comprar algum lugar pra guardar. E não sei nem como é que eu vou colorir com ele, porque eu tô colorindo no quarto e o meu espaço do quarto é pequeno. Eu tô fazendo tudo na minha penteadeira. E só pra mostrar que essa parte do chão, gente, eu achei que tinha gravado, que eu pintei tudo com esse marcador verde escuro, só que não gravou. E aí ficou desse jeito aí. Eu fiquei, não acredito que não gravou, o maior espaço. E eu falando, eu tava lá narrando tudo, gravando e não gravou. E aí colori os matos ali, os arbustos, depois com esse tom de marrom eu colori a árvore. E a janela eu falei assim, não, vou colorir com um tom parecido. Então, como eu tinha usado os marcadores vinho, eu falei, vou usar a janela vermelha. E aí ficou uma janela vermelha, tanto também o cestinho ali onde coloca as plantinhas. E eu acho que a mágica de colorir é isso, que quando o desenho começa a ficar todo colorido, ele começa a ganhar vida e você começa a realmente gostar e ver como é que ficou o seu trabalho, né? Como é que tá legal. E aí você também começa a pensar em quais são as suas próximas decisões de cores, o que você pode fazer. E uma coisa que eu tenho feito para colorir também o fundo, que eu fiz nos meus últimos desenhos, eu sempre colocava azul, né, no fundo, mas aí eu tô colocando outra proposta que eu vou falar daqui a pouco. A outra janela, gente, eu quis fazer azul, né, porque como eu queria pintar a casinha dele de azul e não pintei, eu falei, vou jogar esse azul nesse tom mais escuro. E eu também curti, achei que ficou legal uma janela azul e outra vermelha. E aí no vidro eu colori com esse marcador, nesse tonzinho mais claro, que é tipo um bege, só que eu fiz uma coisa errada depois que eu vou falar pra vocês. Errada não, né, mas deveria ter feito. E olha só, eu passei esse marcador amarelo, que é uma cor que eu não tenho usado muito. Eu geralmente uso o azul, mais claro. E aí, com o amarelo, eu acho que fica legal, que fica como se tivesse uma luz acesa, algo assim, entendeu? Como se fosse assim, final da tarde, início da noite. E é uma proposta para quem não quiser usar o azul, porque eu sempre usava o azul e o amarelo. Ele dá esse ar de iluminação, de luz acesa e de aquecimento também para o desenho. E é uma cor que acabava ficando
no meu kit, que eu não usava tanto. Eu tô muito no tom azul, lilás e rosa nos meus kits, então são as cores que eu mais uso, né? O marrom também, porque eu sempre faço as árvores nesse tom de marrom. Não consigo, gente. Eu já fiz desenho colorido, né? Com outras cores, mas quando eu vejo assim um desenho que eu acho que não vou fazer tão colorido, né? Digamos assim, não vou fazer todo só de uma cor. Aí eu uso sempre as cores, marrom para árvore, as flores eu sempre faço de rosa, aquele lilás clarinho também é uma cor que eu uso muito, que eu também adoro, verde, então claro que vai acabar mais rápido. Se você tem um kit menor também, né? Não vai nem adiantar você se preocupar, gente, porque as cores elas vão acabar rápido. Principalmente pra gente que faz muito, que colore muito. Eu não que eu tenha colorido muito, né? Mas é uma página de um livro que você faz só com um marcador, você utiliza muita tinta, então realmente acaba rápido. Uma técnica que eu tenho feito nos meus é passar álcool. Eu tenho colocado álcool 70 e tem me ajudado muito. Só que o que acontece, dependendo da quantidade de álcool que você utilize, a caneta ela vai mudar o tom dela. Teve um desenho que eu fiz que eu coloquei o tom dela de um lado, 7,5, e quando eu fui usar a outra ponta da caneta, tava com um tom totalmente diferente, que eu tinha colocado o álcool, e o álcool, ele preencheu mais um lado da caneta do que o outro, aí ficou como se fossem duas canetas diferentes, sendo que era a mesma. Então o álcool vai mudar um pouco, eu não ligo com isso, porque eu sempre faço teste antes, só que nesse desenho eu não fiz, e aí deu uma erradinha de nada. Mas o álcool ajuda você, né, a reutilizar suas canetas. No início eu não sabia, até teve alguém que me perguntou, eu falei que eu não sabia, mas agora eu tenho usado muito o álcool, eu abro essa parte aí mais fina e coloco o álcool 70. Se alguém quiser, deixa aí nos comentários que eu posso gravar um vídeo mostrando. E aí, pintei as florzinhas e já tá partindo aí pra finalização. Fiz um degradê de cores nas folhas, eu coloquei um tom de verde mais clarinho na ponta e um tom de verde mais escuro no fundo. E aí pintei o arbusto dele também nesse tom de verde, que é um tom mais escuro que também não uso muito. E aí fiz o degradê das cores nas folhas, coisa que eu curti muito. Depois eu peguei essa caneta fine e fiz alguns detalhes, fiz uns pontinhos também no arbusto para dar vida realmente ao desenho, né? Você tem que fazer alguns detalhes, né? Que aí deixa mais bonito o desenho. E aí peguei esse marcador, um tomzinho de pele para preencher ela. E o dele, gente, eu peguei um que ficou idêntico à janela, por isso que eu falei que eu cometi um pequeno erro. Que ele ficou idêntico ao vidro da janela, na verdade. E aí depois eu fiz algumas texturas no final. Peguei essa caneta em gel branca para fazer alguns detalhes no vidro, né? Deixar com uma texturazinha. Também, gente, fiz aí nesse regador que depois eu mudei a cor, não gostei, que ele ficou igual à janela, também não gostei. E aí fui fazendo toda agora a finalização do desenho, fazendo as texturas no desenho com essa caneta em gel branca. A minha caneta em gel é da Six, eu não gosto muito, então eu pretendo comprar outra. Mas ela tem me ajudado bastante por enquanto. Eu pretendo comprar uma, acho que é da Posca ou de outra marca aí, eu tô pesquisando, então isso é para quando eu tiver dinheiro. E aí fazendo as finalizações, ó, para dar um arzinho mesmo de madeira, fazendo alguns risquinhos. E são esses detalhes finais que dão vida ao seu desenho, que deixam eles mais bonitos, né? Tem gente que faz muita textura com a caneta branca, eu acho legal. Um dia eu vou usar em alguns desenhos, mas por enquanto eu quis deixar uma coisa mais natural, né? Um desenho mais natural. Fiz também uns detalhes nos cestinhos, fiz detalhe no regador, fiz detalhe na mangueira, tudo com essa caneta. Passo o dedo para ficar menos marcado, que aí dá um ar de naturalidade. Se você deixa, você pode deixar marcado também se quiser, mas eu quis deixar mais natural possível. E aí já se aproximando do final, eu quis fazer a árvore com essa técnica que eu tenho usado muito, que é fazer pontinhos nos desenhos. Então eu poderia até ter preenchido ela nesse tom de verde mais claro e depois feito os pontos depois, mas eu quis fazer ponto a ponto e aí eu fui pontilhando ela toda até finalizar o desenho. E essa parte da árvore eu também não consegui gravar, gente, por algum motivo perdeu. O chão também, a textura que eu fiz também não consegui. Em alguns momentos eu acho que tá gravando e depois eu vejo que não tá. E aí mostrando a parte de trás do desenho finalizado, olha como é que ficou perfeito, gente. É nessa parte aí que eu acho que tá tudo lindo, maravilhoso, que eu já amei tudo. E realmente sim. Depois que acaba você vê que realmente tá lindo, que realmente eu gostei. E olha só como é que ficou já com toda a textura, todos os detalhes.
o chão que eu falei que não consegui gravar, a parte ali de cima da árvore, o céu lá no fundo que eu fiz tipo um entardecer nessas duas cores, o verde lá do arbusto, o chão que eu fiz todo esse detalhe aí no verde, com esses marcadores verdes, fiz vários pontinhos, o que deixa o desenho mais preenchido e realmente com textura, né, que você consegue verificar que realmente traz vida ao desenho. O regador eu mudei a cor, fiz os pontinhos, pintei também ali aquela parte ali com a caneta em gel que eu já tinha mostrado, fiz as texturas nos dois Bobbie Goods, fiz os pontinhos nos arbustos, fiz os detalhes da árvore e gostei do desenho. Me fala o que vocês acharam para quem curtiu o desenho. Não esqueça de curtir realmente o desenho, de deixar um like, comentário. E esse foi o vídeo de hoje desse Bobbie Goods que eu também gostei bastante. No início não tinha gostado tanto, mas gostei. Os animaizinhos fofos. Então é isso, gente. Não esqueça de seguir por aqui pra gente colorir muito o livro do Bobbie Goods e muitas outras artes. E tem esse vídeo rapidinho também no meu shorts que eu vou postar. E tem também nas minhas redes sociais, @relvara.arte. E um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.